quem assistir. Tudo bem? Senhores, então, começando a nossa aula de hoje, aula sobre hélices aeronáuticas, módulo de GMP. É uma matéria importante, relevante. Não poderia deixar de dizer que a hélice ela é usada para gerar empuxo ou tração, né? Ela é um perfil aerodinâmico, é um aerofólio, né? Na sua grande maioria assimétrico, tá? E ela é utilizada para gerar tração ou empuxo, no caso aqui das hélices. Quando eu estou trabalhando com um perfil aerodinâmico em asas fixas, tá? A gente trabalha com a geração de sustentação. Mas nesse caso específico de hélice, nós estamos trabalhando com a produção de empuxo ou tração. Já de início, né, aqui está carregadinho de perguntas assim da banca, então fiquem com um caderno, com uma caneta na mão. Tem algo que nós chamamos de passo, né? O passo é o giro da hélice e o quanto ela tenta avançar, né? A cada volta completa que ela tenta avançar, a gente chama de passo. E aí nós temos algumas nomenclaturas já logo no primeiro, que é o passo geométrico, que também pode ser chamado de passo teórico, menos o passo efetivo, que também pode ser chamado de passo real, é igual ao recuo. O que seria isso, pessoal? O passo geométrico é a distância que a hélice deveria avançar numa rotação completa. Pensa que eu tenho um pedaço de madeira e que eu quero fixar um parafuso. A cada giro que eu dou na minha chave, o parafuso vai adentrando a madeira. Esse seria o passo geométrico, tá? O teórico aqui, na teoria, deveria acontecer. Mas quando eu estou falando de uma hélice, eu tenho o impacto do vento que está empurrando a minha aeronave para trás, a minha hélice para trás. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho o passo geométrico ou teórico, que é o que deveria acontecer, mas como eu tenho ação aerodinâmica e outras forças, me empurra a minha hélice para trás. Então, o que eu ando, de fato, é um pouquinho menos, que é o que eu chamo de passo efetivo ou real, tá? Então, o passo efetivo é a distância que a hélice realmente avança no ar em uma rotação. Caí na NAC, o passo geométrico ou teórico é o que deveria, é o que a hélice foi projetada para fazer. Mas o projeto é uma coisa, na prática é outra. Passo efetivo é o que a hélice realmente avança, tá? E a diferença entre um e outro, que é uma perdazinha, é o recuo. A perda é inevitável, ela afeta diretamente a eficiência de 50% a 87%. Então, dependendo do material, dependendo da estrutura do projeto, do perfil da aerodinâmica, ela pode ter uma eficiência, né, de 50% a 87%, mas ela nunca vai ter 100% por causa do recuo. Senhores, a pergunta que eu faço para vocês num primeiro ponto. Deu para entender o que é passo geométrico ou passo teórico? Dá um joinha para mim aí se vocês entenderam. Beleza, Luiz. Fechou, Paulo. Obrigado, Adriano. Então, passo geométrico ou passo teórico é o que a hélice foi fabricada, produzida, tá? Num cenário ideal. O efetivo ou real é o que ela realmente avança. Mas como ela tem ação aerodinâmica, isso empurra a hélice para trás. A diferença entre os dois eu chamo de recuo. Só aqui você já mata umas 4, 5 perguntas de ANAC. O que é passo geométrico? O que é passo teórico? O que é passo efetivo? O que é passo real? O que é recuo? Aqui você já mata bastante, tá bom? A questão da eficiência aí, eu caiu já 2 vezes para mim. Qual que é a eficiência máxima que uma hélice pode alcançar? É de 50%, 70%, 87%. 50%, 87%. Deixa anotado. Aqui ele vai aparecer alguns números durante a apresentação, e aí é interessante vocês irem anotando. 50% a 87%. Então, só nesse primeiro slide, a gente tem pelo menos umas 5 perguntas de ANAC aqui, tá bom? Então, se a gente olha aqui no desenho, tá? A linha azul é o que deveria acontecer, a linha amarela é o que normalmente acontece, e a diferença entre os dois é o recuo. Tudo bem, senhores? Muito bem. E aí a gente tem também os tipos de hélice, né? Temos a hélice de passo fixo, ajustável no solo, controlável ou de velocidade constante. Então, primeiro ponto que você tem que ter bem em mente.
Passo teórico geométrico, efetivo ou real, recuo, cai na NAC, 5087. Agora os tipos de hélice que a gente tem. Então nós temos a hélice de passo fixo, é aquela hélice mais simples, de madeira normalmente, ou metal. O ajuste dela é imutável. Do que ela foi fabricada para fazer, ela não muda. É aquele passo sempre. Ela não tem variação de passo. Não tem como pôr passo máximo, passo mínimo. Eu não altero o passo. Ela é passo fixo. Tá? E a eficiência dela é limitada numa certa velocidade. Numa aeronave de instrução, monomotora, de baixa potência, tudo bem. Se eu precisar acima de uma certa velocidade e altitude, ela já vai ser limitada. Então, passo fixo, eu não consigo ajustar o passo. E ela tem limitações de velocidade e altitude. Anota aí, está na tabelinha mais. Passo fixo, não muda o passo, limitada com relação à velocidade e altitude. Ok? A outra hélice que nós temos, ela é chamada de ajustável no solo. É a hélice de passo ajustável, tá? Ela deixa você alterar com relação à raiz da hélice e o cubo, que é onde ela vai fixa. Só que ela tem um ajuste por parafuso. Você só consegue ajustar no solo. Cara, hoje eu vou fazer um voo de altitude um pouco mais elevada. Vou precisar acelerar um pouco para chegar no meu destino. Eu altero o passo e fixo através de parafusos. Então eu consigo ajustar? Consigo. Na onde? No solo. Em voo? Não, antes do voo. Tudo bem? Então a hélice de passo ajustável, ela permite a alteração do passo com a aeronave em solo antes do voo. Ok? E nós temos também a hélice de passo controlável. Ela é ajustada pelo piloto em voo através de um dispositivo hidráulico ou mecânico. E aí eu normalmente tenho múltiplas posições, tá? Então eu consigo ir alterando a performance da hélice de acordo com a fase do voo. Eu vou decolar, eu uso um certo passo. Eu estou em cruzeiro, eu uso um outro passo. Então eu vou ajustando na hélice de passo controlável conforme o voo, tá? Só que quem faz esse controle? O piloto. Então, a fixo não muda passo, ajustável no solo ajusta, mas no solo, antes do voo. A de controlável, ela ajusta, mas através do input do piloto. O piloto tem que comandar isso. Diferente da hélice de velocidade constante, que ela já tem um ajuste automático, através do governador de hélice, tá? Então, o governador, ele vai sentindo a mudança de atitude da aeronave, velocidade, altitude, manobra, e ele mesmo já vai fazendo o ajuste no passo da hélice. Então, ele sempre vai ter a máxima eficiência em todas as fases do voo, ele mantém a RPM, tá? E as aeronaves mais modernas, de alta performance, que fazem uso disso. Então, eu preciso que você saiba o tipo do passo, se é ajustável ou não, se sim, qual é o mecanismo e qual que é o tipo de eficiência que ela promove, se ela é limitada, se ela é uma eficiência mais robusta. Senhores, neste slide, alguma dúvida? Podem me perguntar com toda tranquilidade. Fiquem à vontade. Ficou tranquilo para vocês? Os tipos de hélice? Isso cai bastante na prova da ANAC também. Beleza. Obrigado, Paulo. Vai validando para mim com joinha, que aí eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo pro lado de cá. Tá bom? Muito bem, muito obrigado. Agora falando aqui só um pouquinho, né, do governador hidráulico, tem vários tipos de governador. O governador, pessoal, ele é um dispositivo que é constantemente cobrado na prova da ANAC, tá? Eles falam assim, olha, a variação de passo de uma hélice é feita através do governador. Qual que é o principal mecanismo na alteração de passo? Governador, tá? Bom, normalmente, quando ele está em baixa velocidade, que a gente chama de underspeed, nós temos a ação das molas, que mantém a válvula piloto fechadinha e os contrapesos na sua posição original, tá? A RPM cai, então você tem um ajuste mecânico através de contrapesos, tá? Mola empurra a válvula para baixo, o óleo flui, a hélice reduz o passo. Se eu tenho uma redução de passo, a minha RPM aumenta. Então, passo e RPM, eles vão estar inversamente proporcional. Se eu tenho um passo máximo, tá?
a minha RPM está baixa. Se eu tenho um passo mínimo, a minha RPM está alta. Tudo bem? Aqui, ele é um sisteminha com base em contrapeso e pressão de óleo. Se eu estou com uma velocidade constante, tá? Eu tenho a ação da mola, a válvula piloto ela abre, eu tenho força centrífuga, tensão da mola, a válvula centraliza, as portas de óleo são fechadas, então ele fica travadinho, porque eu já tenho velocidade constante, tá? Agora, quando eu estou numa super velocidade, eu estou voando muito rápido, lembra que eu falo para vocês? Se eu estou com a RPM, né, eu estou voando muito rápido, eu preciso de torque para movimentar a minha hélice. Se eu preciso de torque, eu preciso de força. Se eu preciso de força, eu preciso diminuir a minha RPM. Então, os contrapesos, eles abrem, eles vão para fora, a válvula piloto sobe, tá? O óleo drena a força centrífuga, aumentando o passo. Não precisa especificamente focar em cada uma dessas etapas. O que eu quero que vocês saibam aqui? Quem controla passo e RPM é o governador. Como? Através de contrapesos e da variação de pressão de óleo. Quais são os mecanismos que me permitem controlar os contrapesos e a pressão de óleo? Válvula piloto e tensão de mola. Então vamos fazer um resuminho? Anota aí rapidinho, tá? Governador hidráulico, né? Governador hidráulico. Alteração de passo. Então quem altera o passo? Governador hidráulico. Quais são os mecanismos? Contrapeso, mola, válvula piloto. E não esqueçam da pressão de óleo, se é hidráulico. De novo, contrapeso, mola, válvula piloto e pressão de óleo. Tudo bem? Anota no seu caderno. Flechinha para cima, RPM aumenta, passo diminui. Flechinha para baixo, passo diminui, passo aumenta, RPM diminui. Então eles são inversamente proporcionais. Passo para cima, RPM para baixo. Passo para baixo, RPM para cima. Ficou claro para vocês? Só lembrando, quando eu quero torque, minha RPM diminui. Quando eu quero RPM, meu torque diminui. Eles são inversamente proporcionais. Se eu tenho rotação, eu não tenho força. Se eu tenho força, diminui minha rotação. São pontos importantes para vocês guardarem. Pessoal, nesse primeiro momento, tá tranquilo para vocês? De verdade? Tá dando para entender que essa parte de governador, às vezes o pessoal confunde um pouquinho. Beleza, show de bola. Bom, tem uma fase aqui que nós chamamos de embandeiramento de hélice, tá? Então, como que a gente faz o embandeiramento, né? Normalmente, se eu perco o motor ou se eu estou numa fase que me exige a parada da rotação, ou eu colocar a aeronave travada numa posição que ela vai me gerar o mínimo de arrasto, eu chamo isso de embandeiramento, tá? Então, nós temos aqui, ó, o objetivo do embandeiramento. Isso aqui sempre cai na prova da ANAC. É produzir o efeito de catavento, que seria redução de arrasto. Eu não posso parar com a minha hélice chapando contra o vento, porque isso vai me gerar o máximo de arrasto. Então, eu preciso da minha hélice paralela ao vento relativo, tá? Então, o objetivo do embandeiramento é reduzir o arrasto, que é produzir um efeito catavento, após uma falha de motor. Estou voando, tenho dois motores, perdi um motor. Para não deixar a hélice gerando arrasto, eu embandeiro, eu travo ela numa posição que o vento vai escoar de uma forma que não vai me atrapalhar. Tá bom? Qual é essa posição? Normalmente, passo máximo. Passo máximo, pessoal, 80 a 85 graus. Eu deixo no passo máximo. Tudo bem? ANAC, hein? O que é embandeiramento? Redução de arrasto em caso de falha ou pane. Qual é o ângulo? 80 a 85. Tá bom? Como que eu faço isso? Governador de hélice, acionamento mecânico hidráulico, mola mais contrapeso, drenagem do óleo. Dreno o óleo, eu despressurizo o sistema, travo ela, deixo ela paradinha. Tudo bem? Tempo normal para fazer um embandeiramento, 3 a 10 segundos. É um tempo de resposta muito rápido. Quem fez célula vai lembrar disso. A gente tem um sistema aqui muito parecido com o sistema hidráulico lá.
Então, eu tenho um acumulador que mantém a pressão de óleo constante, tá? Em cima eu tenho o ar, embaixo eu tenho o óleo. Eu tenho uma tubulação que leva o meu óleo sob pressão até o governador, a válvula, e aí a tubulação permite que o meu óleo chegue até o governador. Eu travo ele na posição, através de ação de mola, tá? E se eu quiser desembandeirar, volta a pressão, tá? Eu tenho um retorno desse óleo, e aí eu já não tenho mais embandeiramento, eu consigo comandar de novo para colocar a minha hélice na posição que eu quero. Muito bem, 3 a 10 segundos, é um tempo-resposta muito rápido. Segurança no solo, coloco pinos, tá, para bloquear a bandeira abaixo de 700 RPM. Muito bem, vamos lá, pessoal. Perguntas de ANAC. O que é embandeiramento? Procedimento em efeito catavento, em caso de falha ou pane, para reduzir o máximo o arrasto. Primeiro ponto, ANAC. Posição 80 e 85. Como que eu faço o acionamento? Através do governador. Mola, contrapeso, pressão de óleo. Tempo de embandeiramento, 3 a 10 segundos. E se eu quiser desembandeirar o acumulador, está mantendo ali óleo sob pressão. Manda uma nova pressão de óleo, atua novamente o passo. ANAC, qual a posição que a hélice é travada durante um processo de embandeiramento? Passo máximo. Eu pergunto para vocês, não sei se vocês sabiam disso, mas antes da minha aula, se eu falo para vocês, num caso de pane, preciso embandeirar a minha hélice. Eu devo travá-la em passo máximo ou mínimo? O que vocês responderiam de forma intuitiva? Máximo ou mínimo num processo de embandeiramento por pane de urgência e emergência? Normal. No mínimo. A nossa ideia é, cara, eu estou numa emergência, eu tenho que travar, eu vou pôr no mínimo. E não é. Normalmente a gente trava, ela não passa o máximo. Isso é pegadinha de ANAC. Tomem cuidado com isso, tá bom? E aqui também tem uma outra situação que também é uma pergunta de ANAC. Quando eu uso o passo reverso? O passo reverso, pessoal, eles fazem o mesmo procedimento dos reversores do motor a reação. Então, o objetivo do passo reverso é gerar uma tração ou empuxo negativo. Isso aqui é ANAC, pessoal, tá bom? Então, qual é o passo usado de uma hélice para gerar uma tração ou empuxo negativo? Empuxo negativo? Então, a gente está querendo frear, tá bom? E normalmente a gente trava ela no passo mínimo. Então, o objetivo é atuar como freio aerodinâmico para encurtar uma rolagem no solo. Então, eu bati, pousei, quero travar, passo reverso, que aí ele vai me ajudar a frenar a aeronave. O ângulo sempre negativo e passo mínimo, tá? Operação tração negativa usando a potência do motor, usado exclusivamente no solo. Eu posso comandar minha aeronave para passo reverso em voo de cruzeiro, em decolagem, em pouso? Negativo. É somente no solo. Questão de ANAC. Então, anota de novo. Passo reverso, freio aerodinâmico, tração ou empuxo negativo, somente no solo. Passo mínimo. Tudo bem? Bastante, gente, bastante pergunta de ANAC. Só nesse slide aqui eu tenho umas 8 questões de ANAC, pelo menos, para vocês. Quando vocês anotam rapidinho, vou pegar só uma água e já volto, pessoal. Pode ir anotando aí que é importante. Muita pergunta de ANAC aí, né, gente? Não sei se vocês estão se familiarizando, quem está fazendo simulados da vida aí deve estar lembrando de bastante coisa que cai na ANAC. O reverso bandeira é fatal cair na prova da ANAC, tá? Ele sempre cai. É cobrado com frequência lá na ANAC. Alguma dúvida por enquanto, senhores? Tudo tranquilo? Bom, próximo slide. Problema crítico, principalmente com relação à formação de gelo, tá? Também é uma pergunta de ANAC, assim, são perguntas que costumam cair. A formação de gelo, ela é um problema e uma preocupação para aeronaves a hélice, tá?
Normalmente, como se voa em baixas ou médias altitudes, com uma situação de umidade relativa alta em dias frios, a propensão de formação de gelo é muito grande. E o gelo, ele distorce o formato do aerofólio, o que leva a uma perda de tração, desbalanceamento e vibração severa. Qual que é o maior problema? A gente opera no passo geométrico ou no passo efetivo? Qual é o regime que nós operamos de forma verdadeira, no geométrico ou no efetivo? Efetivo, né? No efetivo. Só que o efetivo ele usa 100% da tração que é produzida ou um pouco menos por causa do recuo? Menos. Aí eu tenho um dia de formação de gelo. Baixa temperatura com alta umidade relativa. Formou gelo. Eu já tenho uma efetividade menor do que ela foi projetada. Quando eu tenho gelo, ele descaracteriza o perfil aerodinâmico, que reduz pra caramba a minha eficiência na geração de tração e empuxo. E isso é um problemão para a gente, tá? Perda de tração, desbalanceamento, vibração severa são algumas das indicações que nós estamos com formação de gelo na nossa hélice. Nós temos duas formas. Uma que a gente chama de anti-ice, que é o antigelo, que ele previne a formação de gelo. ANAC, fluido químico álcool isopropílico, tá? É borrifado na hélice para evitar. Então eu quero evitar, certo? E eu tenho a bomba, né, mandando fluido pelo anel tubular aqui da hélice e borrifando aqui álcool. A álcool ele é volátil, ele vai tentar vaporizar esse gelo. E nós temos um sistema de degelo, que aí é para fazer a remoção. O álcool ali ele vai sendo borrifado para evitar a formação. Mas se vier a formar, nós temos o anti-ice, que é o de-ice, que é o degelo. Então eu vou ter um método térmico e um método elétrico. Então nós vamos ter aqui as polaininhas de borracha, tá? E também as resistências elétricas. Então eu aqueço para derreter ou eu inflo a polaina para ela quebrar. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente tem temporizadores que ficam de 15 a 30 segundos e para fazer esse derretimento ou para quebrar esse gelo sem superaquecer a pá. Então o que eu quero que vocês anotem? Antigelo, fluido, álcool, degelo, térmico, elétrico, polaina e resistência. Tudo bem? Isso normalmente costuma cair na prova da ANAC, na questão de formação de gelo. Senhores, até aqui tudo bem? Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar com facilidade? Eu particularmente não acho uma matéria tão complicada quanto ignição, por exemplo. Acho que ignição e partida é um pouco mais chato do que a hélice, né? Mas aí é pessoal meu. É que eu tenho um probleminha com a parte elétrica, pessoal. Bom, falando um pouco então, somos dois? Cara, ignição para mim, não que seja uma matéria chata, mas aí você começa, olha, platinado, magneto, ignitor, cabo, componentes dos distribuidores. Eu não acho tão atrativo quanto essa matéria ou quanto a de lubrificação, não sei você. Wagner, você lembra do Benini, né, meu querido? Você teve aula com ele, né? Então, Sim, sim. por isso que eu me traumatizei. Então, Traumatizou a Milanefisp. aquilo lá não era de Deus, não, né? Por isso que eu não gosto. É complicado. Inclusive, pessoal, não sei se vocês viram, eu até publiquei. A Embraer está oferecendo um curso. A Embraer não, o Senai está oferecendo um curso de montagem elétrica em Araraquara. E é de um curso rápido, de 30 horas, o pessoal já vai ser absorvido pela Embraer. Para quem curte a parte elétrica aí ou quer desenvolver, o curso ele é durante a semana, acho que vai ser umas 2 semanas só. Acho que vale muito a pena. Eu, particularmente, gosto de investir na parte que eu tenho mais dificuldade. Por exemplo, eu não sou muito bom na parte de aviônica, é a parte que eu estou mais estudando para aprender. Eu sou um pouco ruim aí na parte de eletrônica digital, é a área que eu mais vou estudar, porque é onde eu preciso mais desenvolver, tá? Bom, muito bem, pessoal. Falando um pouquinho então dos materiais, tá? Da confecção e da fabricação. Aqui, novamente, a ANAC costuma cobrar bastante algumas coisas, principalmente a hélice de madeira. Muitas pessoas que olham a hélice de madeira parece que ela é feita de um material inteiriço.
mas ela não é, tá? Ela é feita de camadas de madeiras que são laminadas e coladas, que formam um conjunto depois. Então, aqui, ó, a NAC, as hélices de madeiras, elas são feitas com 5 a 9 camadas coladas, umas com as outras, tá? A proteção na borda, a gente chama de friso, tá? Bem no bordo aqui, fixado com parafusos. E uma questão que costuma cair bastante é o material, que é o vidoeiro, tá? Então, eles perguntam também, então, 5 a 9 camadas de vidoeiro, e normalmente, aqui no bordo, é fixado um friso para enfrentamento de sedimentos, de pedra, para não descaracterizar o perfil aerodinâmico no bordo, principalmente de ataque, tá? Nós temos aí tecidos de 12 a 15 polegadas para dar um acabamento, e normalmente nós temos também furos de dreno, pergunta de ANAC, para expulsar algum tipo de umidade. Como ela vai ser centrifugada, a hélice, se tiver umidade na atmosfera, tem a tendência de formar umidade nas pontas. Então, os furos aqui de dreno, eles são usados para eliminar essa umidade, tá, que possa vir a se formar por conta da ação centrífuga. Lembra que a ação centrífuga é a força que tende a expulsar a hélice para fora do seu cubo, tá? Então lembra do cesto de lavar roupa, tentando jogar a roupa sempre nas margens. A ação centrífuga joga a ponta das hélices para fora, acumulando umidade. Então os drenos sempre serão nas pontas. Só aqui, gente, 4 questões de ANAC. 5 a 9 camadas, friso de metal para combater sedimentos e resíduos que possam vir a deformar o bordo de ataque, tá? Vidoeiro e furos de dreno para eliminação de umidade decorrente de ação centrífuga. Nas hélices de metal, nós temos o alumínio anodizado, tá? É mais fino, é mais condutor térmico e tem baixo custo de manutenção. Preciso fazer a limpeza. Sempre usar sabão neutro, nunca usar solventes, principalmente cáusticos ou palha de aço, vai causar micro ranhuras. E qual que é o problema maior nas hélices metálicas? O risco de fadiga. Qualquer corte, tá, ou arranhão que aconteça pode gerar uma catástrofe, tá? O ponto onde acontece a fadiga, ele começa a tensionar, porque vocês vão ver logo menos que a hélice ela sofre muita torção, ação centrífuga, ação centrípeta. Então, o esforço ali é gigante. Então, qualquer arranhãozinho, a fissura pode romper a hélice em voo. Atenção, alumínio anodizado, o material de fabricação da hélice metálica, e normalmente a limpeza é feita sempre com sabão neutro, tá? Maior problema, trincas e rachaduras que podem levar à ruptura total da hélice em voo. Senhores, por enquanto, até aqui tá tudo bem? Tá dando para entender? Vidoeiro, 5 a 9 camadas, friso no bordo, furos de alívio para dreno, alumínio anodizado, riscos de trincas e rachaduras, tá filé, né? Maravilha. Então, caminhando agora aqui para a parte de estresses que eu falei para vocês, as hélices, elas são submetidas a esforços constantes, tá? Deixa eu ver só se eu coloquei aqui. Eu acho que eu não coloquei, mas eu vou mandar para vocês uma imagem. Vou até tentar abrir depois aqui, que eu gerei uma imagem muito bacana para mostrar as partes delas, da hélice, para vocês. Eu acho que é bem relevante a gente passar sobre isso, sobre a nomenclatura das partes, o que é flanco, o que é cubo, o que é bordo de ataque, bordo de fuga. Então eu vou abrir essa imagem para vocês. Aqui nós temos, pensando na prova da ANAC, o sintoma de vibração, tá? Com torção nas pontas. Então, normalmente a gente tem a flutuação que cai na prova da ANAC. O que é flutuação? Quando eu tenho uma vibração e principalmente intensificando-se nas pontas. Quando as pontas vibram muito mais do que o cubo, excessivamente, nós chamamos esse fenômeno de flutuação, tá? Aqui nós temos o recuo, que eu falei para vocês, que é a diferença do geométrico para o efetivo. Uma coisa que é importante, quando eu preciso de uma força maior, o meu passo vai para o mínimo e eu tenho a torção
centrífuga, tá? Que é como se a hélice ela tem o seu próprio eixo e ela estivesse tentando se torcer em prol do seu próprio eixo. Então, a torção da hélice em torno do seu próprio eixo, a gente chama isso de torção centrífuga, além da ação centrífuga, que é ela querer se soltar do cubo, tá? O governador, o overspeed, ele é utilizado na situação de overspeed com os contrapesos para fora, tá? A válvula piloto sobe, drena o óleo, principalmente quando eu preciso de uma situação de embandeiramento, tá? Que é mais um resuminho, né? O tracking aqui para gente, com relação, eu estou falando da posição relativa dela, quando eu quero balancear. Então, quando eu quero balancear uma hélice, o mesmo ponto que ela passa do lado direito, ela tem que passar do lado esquerdo. Então, eu tenho balizas, tenho o método bandeira e outros equipamentos para garantir que elas estão realmente centralizadinhas. Uma coisa que é importante eu falar para vocês que é de ANAC é que normalmente o ângulo de ataque, a variação no ângulo de ataque de uma hélice, ela varia de 2 a 4 graus positivos na mudança de passo. Então, quando eu mudo de passo máximo, passo mínimo, eu tenho uma variação de no máximo 2 a 4 graus. Isso aqui é ANAC. Anotem, por gentileza, senhores, tá? Falando da hélice de madeira, falei do vidroeiro, drenar a umidade, então a gente tem os furos de alívio nas pontas, tá? Normalmente, quando eu estou com a aeronave no solo, eu sempre travo ali no passo mínimo, né? Através do meu passo reverso. E aqui vai uma dica para vocês, pessoal. Isso aqui pode ajudá-los, tá? Quando eu estou decolando ou pousando, passo mínimo. Quando eu estou em voo de cruzeiro, passo máximo, tá bom? Então eu estou decolando ou pousando, passo mínimo. Nivelei a aeronave, voo de cruzeiro, passo máximo. Embandeiramento, passo máximo. Pousei, estou no solo, passo reverso. Vamos anotar? Para não gerar dúvida isso aí? Vou repetir para vocês, tá? Então vamos lá. Pousos e decolagens, passo mínimo. Pousos e decolagens, passo mínimo. Cruzeiro, voo de cruzeiro com aeronave nivelada, passo máximo. Bandeira, opa, já passo a palavra para você, viu, Paulo? Bandeira, você quer falar? Pode falar, Paulo. O embandeiramento, vamos lá. Pode falar, Paulo. Ô, Abner, só tirar uma dúvida, porque caiu uma questão para mim, que era limite alfa e limite beta. Eu vi aí que está escrito embaixo do turbo hélice solo, limite beta. O que seria isso aí? Até é bom que apareceu, que eu lembrei, é uma das questões que eu tinha anotado aqui no caderno, desse limite alfa e limite beta. O que seria o limite alfa e o limite beta? Ah, beleza. O limite alfa e o limite beta são os pontos de travamento quando você faz o ajuste da hélice em solo. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer o travamento dela em passo máximo ou passo mínimo, eu seleciono, se for máximo no alfa, se for mínimo no beta, e já faço o travamento dela e opero ela naquele mesmo regime. Não sei Perfeito, se ficou entendi. claro. São pontos de ajuste no cubo que você consegue fazer o travamento do passo. E só para eu não ficar confuso, né? Porque para mim fica meio que ao contrário na minha cabeça. Que o passo mínimo seria a hélice, ela com o ângulo mais perto possível, como eu posso dizer? Ela não estaria deitada para livrar o ar, ela estaria o ângulo mais alto para poder aproveitar o máximo do arrasto do ar. Aí o Isso passo mesmo. seria ela aproveitando o menos possível o arrasto do ar, seria isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou colocar uma outra apresentação para vocês aqui rapidamente, tá? Só para a gente dar uma repassadinha em alguns conceitos que pode ajudá-los também a entender um pouquinho melhor isso. Só vou mudar minha apresentação aqui, é jogo rápido, tá? Aí eu vou fortalecer essa sua pergunta com essa minha outra apresentação, tá? Positivo.
Bom, deixa eu ver se eu... Dá para enxergar. Opa, calma aí, tá na mesma, né? Isso, está na mesma. Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu compartilhar uma outra aqui. Essa aqui. Bom, tá aparecendo para vocês aí, pessoal, essa nova apresentação ou não? Positivo. Beleza, eu vou mandar esse material para vocês, que ele é um complemento, tá? Aqui ele tá bem ilustradinho. Então, aqui, ó, que é a parte que eu queria falar com vocês, que vai chegar nisso que você me perguntou. Primeiro, pessoal, aqui tem as partes de uma hélice, tá? Então, o bordo de ataque, tá? Bordo de ataque é essa parte aqui mais curva, essa parte aqui que está enfrentando o vento, né? O bordo de fuga é a parte de trás, é a parte posterior, tá? Então, o bordo de ataque é o primeiro contato com o ar. O bordo de fuga a saída do fluxo de ar. Aí nós vamos ter a costa da pá, tá? Então, essa parte mais curva, eles chamam de costa da pá. E a parte mais retinha, a gente chama de face da pá. Então, é o lado plano, tá? A corda do bordo de ataque ao bordo de fuga. Então, bordo de ataque, bordo de fuga, de uma ponta a outra, corda da pá. A parte curva, costa da pá. A parte plana, face da pá. Tá? E a base ou raiz, se vocês olharem nesse outro desenho, eu tenho o cubo da hélice, que é onde a hélice vai presa, e a gente chama isso de raiz, tá? Ou ponta, que é a ponta é a outra extremidade. Então tem a base, que é a raiz, e a ponta é a outra extremidade. Tá vendo onde está a setinha aqui? Ponta. A base, onde ela vai presa, raiz. Tá vendo essa parte canular aqui, ó? Parece uma canela cilíndrica. Essa nós chamamos de flanco, tá? Que é uma das partes que resistem mais à ação centrífuga e os outros estresses estruturais. Deu para entender? Me deem um joinha aí se deu para entender. Bordo de ataque, bordo de fuga, costa da pá e face, raiz ou base e ponta e flanco. Ficou bom desse jeito, pessoal? Eu vou até mandar essa apresentação aqui para vocês também para complementar. Muito bom. Aí, passando para um segundo aqui, ó. O ângulo da pá, tá? Normalmente, só para a gente... Isso aqui eu já falei para vocês, que é o geométrico. Às vezes, o giro completo eles podem chamar de revolução. Os 360 graus eles chamam de revolução. O geométrico é o que foi projetado. O efetivo é o real, que ela realmente faz. O recuo é a diferença de um para outro. E o ângulo da pá, tá? Ele é medido em graus entre a corda, que é a distância do bordo de ataque ao bordo de fuga, e o plano de rotação. Isso aqui é uma pergunta de ANAC. Então, eu tenho o plano de rotação e tenho a pá. O ângulo que é formado entre eles eu chamo de ângulo da pá. Corda da pá com o plano de rotação. Anota num cantinho, porque isso aqui é uma pergunta de ANAC, tá? O que é o ângulo da pá? Corda da pá e plano de rotação. Tudo bem? Isso aqui é importante para vocês. Falando rapidamente, ela produz normalmente tração, mas quando ela está produzindo tração em empuxo, ela sofre ação aerodinâmica e acaba gerando um pouquinho de arrasto também, né? O ângulo a gente falou que é de 2 a 4, certo? Aqui tem uma coisa que a ANAC costuma perguntar, que é a potência de tração. Então, a potência de tração, pessoal, é a tração que é gerada versus a velocidade, tá? Então, anota essa formulinha também, que a ANAC costuma cobrar. O que é potência de tração? É a tração que eu estou gerando vezes a velocidade. Isso eu chamo de potência de tração. Bom, aqui que eu queria falar um pouquinho para vocês dos estresses para a gente finalizar a aula de hoje. Opa, pode perguntar. Perdão te interromper, você consegue voltar no último slide, por Claro. gentileza? Não, pode me interromper, pode falar. Perdão aí, pessoal. Só para ficar claro para mim, é isso que gera um pouco de dificuldade. Por exemplo, a gente está vendo o desenho da pá em relação ao cone da hélice, né? Do Isso, é o spinner. Uhum. Isso, é o spinner. Então, quando ele estiver mais fechado, assim, no sentido, em relação ao spinner, se ele tiver a 90, ele está com passo mínimo. Isso mesmo. Aí, quando ele estiver mais alinhado ao spinner, com já 180 ali junto ao spinner, seria passo máximo. O passo máximo. O que você pode pensar é basicamente assim:
Quando eu estou decolando, eu preciso de tração. Então, eu preciso da minha pá inclinada num ponto que ela vai estar nadando no vento. Então, eu preciso puxar vento para jogar para trás para me impulsionar. Então, eu preciso dela coletando vento e jogando para trás. Eu estou fazendo isso aqui, ó, como se eu estivesse nadando. Eu estou puxando o vento e jogando para trás. Então, eu coloco um passo mínimo, que é ela inclinada. Quando eu tenho ela com um passo máximo, ela está praticamente nivelada com o vento. Quando ela está nivelada com o vento, eu produzo menos sustentação, mas eu produzo menos arrasto, menos tração, desculpa. Menos tração, mas também menos arrasto. O que eu quero que você entenda? No passo, né, se eu usar o passo mínimo, eu estou deixando a minha hélice mais inclinada. Ela está puxando mais vento e gerando mais tração. Quando eu coloco num passo máximo, ela menos inclinada, ela alinhada com vento relativo. Eu produzo menos tração, mas eu produzo menos arrasto quando eu estou em voo de cruzeiro. Então ali eu já estou em ação aerodinâmica. As minhas asas, os meus perfis aerodinâmicos já me mantêm num ângulo de planeio que eu não dependo exclusivamente da hélice para fazer esse deslocamento. Não sei se essa explicação melhorou assim o conceito para ti. Melhorou. Eu confundia bastante as posições Uhum. no avião. Melhorou. E Obrigado. imagina, e é comum mesmo, Paulo, porque assim, olha só como a ANAC é maliciosa nesse ponto. Se eu perguntar para você, olha, durante um procedimento de pouso ou decolagem, você vai manter a sua hélice em passo máximo ou mínimo? A nossa tendência é falar, pô, eu quero máximo. Eu estou decolando, eu quero a minha aeronave puxando o máximo possível, né? E na verdade você põe em passo mínimo, tá? Deixa ela ali inclinada puxando vento e jogando para trás. Quando você decola, ajustou em cruzeiro, a aerodinâmica faz o seu papel. Você precisa de menos, então você coloca em passo máximo. Cara, eu estou com pane, preciso embandeirar. Eu vou travar em máximo ou em mínimo? Eu vou travar em máximo, porque eu tenho menos inclinação, ela gera menos arrasto para mim. Então, se facilitar para você, fazer o paralelo passo inclinação, às vezes ajuda. Porque eu quero, não sei se ajuda efetivamente, mas eu quero decolar. Eu preciso de mais inclinação, menos passo. Eu preciso de mais passo, menos inclinação. Passo aumenta, inclinação diminui. Não sei se faz sentido para você dessa forma. Se ajudar, bota uma flechinha aí. Passo máximo, inclinação mínima. Passo mínimo, inclinação máxima, que é a hélice com relação ao seu cubo. Ah, isso. Isso que eu estou chamando de inclinação aqui. Não sei se deu uma melhoradinha, se não pode falar que eu explico novamente, não tem problema nenhum, viu, Paulo? Não, deu certo sim. Só de ver essa imagem já clarificou bastante, cara, porque eu Ah, confundo geral isso aí. Agora, com a imagem, ficou mais uhum. tranquilo. Oh, perfeito, cara. Qualquer coisa, eu tenho mais imagens aqui. Eu vou salvar essas imagens e coloco lá no Classroom para melhorar um pouquinho a visibilidade e o entendimento, porque realmente isso aí é um pouquinho chato mesmo. Só toma cuidado que eu falei no anterior, que o ângulo da pá é a corda da pá com plano de rotação. E olha aqui, ó, o ângulo de ataque é a corda da pá com vento relativo. Então, isso aqui é algo que confunde lá. Ângulo, e aí toma cuidado que não tem nada a ver com o ângulo de ataque da asa, né? Que é corda da asa e vento relativo. Então, eu vou repetir para vocês. Ângulo da pá. Eu quero saber o ângulo da pá, que é justamente nessa questão de passo que a gente está falando. Então, o ângulo da pá é a corda da pá com um plano de rotação. Se eu quero aumentar ou diminuir o passo. Ângulo da pá é o que faz a mudança de passo. Faz sentido? Agora, o ângulo de ataque da hélice é a corda da pá com vento relativo. Tá até escrito aqui, ó. Eu tenho a cord line, que é a corda da pá. Aqui eu tenho o vento relativo chegando aqui pra gente. Então, aqui eu tenho o ângulo de ataque. Aqui, ó, eu tenho o plano de rotação. Tá? Então, é um pouquinho confuso, por isso que eu estou sendo enfático. De novo, ângulo da pá, corda da pá, plano de rotação. Ângulo de ataque, corda da pá, vento relativo. Tá bom? Tudo bem? E aqui, pessoal, só para vocês entenderem, a gente fecha a nossa aula de hoje com esse slide. A força centrífuga tá aqui, ó. É a força que tende a expulsar a hélice do cubo. Eu tenho cubo, ou raiz, né?
e a nossa raiz da pá ela tende a sair do cubo, centrífuga, para fora. Tá? Flexão por torque, dobra das pás na direção oposta à sua rotação. Tá? Então, é como se eu estivesse deslocando para um lado, a minha pá tende a ir para o outro lado. A gente chama de flexão por torque. Tá? Tem a flexão por empuxo. O que seria isso? Dobras das pás para frente. Então, quando eu estou gerando sustentação, se ela dobrar para frente, tentando formar um cone, a gente chama de flexão por empuxo. E a torção por centrífuga, como eu falei para vocês, é a pá, tá, na posição de ângulo mínimo, ela mesma tentar se torcer em torno do seu próprio eixo. Então, ela tende a ser arrancada, ela tende a ir contra o sentido de voo que ela está torcionando, ela tende a ser expulsa para frente do cubo e entre ela mesmo ela se torce. Por isso que uma microtrinca pode virar uma cisão lá em cima, ela pode cisalhar e virar uma catástrofe, né? Senhores, eu vou finalizando por aqui, tá? E gostaria de abrir para vocês, se vocês têm dúvidas, e assim, eu queria um feedback honesto do que vocês estavam de conhecimento sobre hélice antes dessa aula e agora, se ajudou, se melhorou um pouquinho para a prova da ANAC, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Agora a palavra aí está com vocês um pouquinho, gostaria de ouvir a opinião, não só sobre a aula, mas sobre os estudos, sobre o simulado, se vocês estão conseguindo, se está ajudando. Fiquem à vontade.